Diga oi pros tubarões, sussurrou minha nora enquanto me empurrava para fora do iate. Meu filho, Vinícius, apenas ficou parado, sorrindo. O plano deles era simples: colocar as mãos na minha fortuna de 30 milhões de reais. Só que, quando voltaram para casa naquela noite, eu já estava confortavelmente instalada na minha poltrona favorita, com uma surpresa nada agradável esperando por eles. Mas antes, deixa eu voltar um pouco no tempo e explicar como uma terça-feira aparentemente comum terminou comigo mergulhando no litoral de Santos. Talvez eu devesse ter previsto. Aos 67 anos, ainda acreditava que família significava alguma coisa. Sangue, achava eu, era mais grosso que água salgada. E olha que a manhã tinha começado bonita. Vinícius me ligou pessoalmente, não pela assistente, o que já deveria ter soado como alerta, convidando para um cruzeiro comemorativo no iate novo. "Mãe, queremos brindar sua recuperação da cirurgia", disse ele, com uma entonação que confundi com carinho verdadeiro. "Só nós três, como uma família de verdade." Eu ainda estava me recuperando da cirurgia de quadril feita há 6 semanas e, para ser sincera, estava sedenta por qualquer demonstração de que meu filho e a esposa, Patrícia, ainda me queriam por perto desde que meu marido, Carlos, faleceu há 2 anos. Desde então, tudo parecia gelado entre nós. Me arrumei com capricho, vestido azul marinho, o favorito do Carlos, que dizia combinar com meus olhos, e peguei um táxi até a Marina de Santos. O iate era um espetáculo, branco, reluzente, custando mais que a casa de muita gente. Vinícius me recebeu no cais com um abraço ensaiado, daqueles que até doem de tão falsos. No convés, Patrícia assistia à cena com um sorriso tão afiado quanto o vidro quebrado. "Não é lindo, mãe?", disse ele, apontando o barco. 42 pés de puro luxo. Estamos pensando em levá-lo para a Bahia mês que vem. O detalhe que ele esqueceu de comentar? Compraram o iate com aqueles 3 milhões de reais que eu havia dado para ele investir na tal empresa de consultoria, dinheiro que eu já desconfiava que nunca tinha visto nem a cor de uma conta empresarial. A primeira hora até foi agradável. Navegamos em águas calmas, com o litoral sumindo no horizonte. Patrícia serviu mimosas e falou dos planos de reforma da minha antiga casa, aquela que eu havia passado para eles depois da morte do Carlos, quando preferi me mudar para um apartamento menor. De repente, Vinícius começou a puxar assuntos sobre meu testamento, inventário, mudanças em fideicomisso, essas coisas, tudo com um tom preocupado. "É só para simplificar, mãe", dizia, enchendo minha taça de champanhe com exagero. Foi aí que percebi Patrícia me filmando com o celular, fingindo selfies, mas na verdade registrando cada gole que eu dava, cada frase solta sobre dinheiro. Estavam montando um teatrinho. E então, tudo começou a se encaixar. A cirurgia, a papelada que eles insistiram em cuidar, os documentos de procuração assinados no hospital apenas temporários, meu consultor financeiro que misteriosamente sumiu das ligações. "Vinícius, eu quero voltar para a praia agora", falei, firme, pousando a taça. Foi quando a máscara dele caiu de vez. "Receio que isso não vá acontecer, mãe", disse com voz firme. "Precisamos conversar sobre sua saúde, sobre sua memória." Memória! Eu tinha mais juízo que os dois juntos. Mas Patrícia entrou na cena. "Já temos tudo documentado. Os médicos confirmaram. A senhora não tem mais condições de lidar com finanças." Que piada! Mas, mesmo indignada, percebi como tinham planejado cada detalhe. O barco estava longe, sem ninguém por perto. Só nós, o mar e a ganância deles. "Podemos resolver pelo jeito fácil ou pelo jeito difícil", disse Vinícius. Meu quadril ainda doía, mas minha mente estava afiada. Perguntei: "E se eu recusar?" Foi aí que Patrícia sorriu de verdade, pela primeira vez no dia. "Bem,
Senhora idosa, cirurgia recente, talvez exagerou nos analgésicos, desorientada. Acidentes trágicos acontecem o tempo todo. Fiquei boquiaberta. Criei esse menino desde as fraldas. Ensinei a andar de bicicleta, banquei faculdade, casamento, casa e agora ele estava ali, me ameaçando junto da esposa. Vinícius puxou uma pasta com papéis. Sua assinatura aqui e todos voltamos felizes para casa. Olhei para os documentos, para o rosto dele, para o celular de Patrícia ainda gravando e depois para o oceano, que de repente parecia menos assustador que aquelas duas figuras. Vão para o inferno, respondi. O empurrão de Patrícia veio logo depois. Não forte, eram espertos demais para isso. Foi só o bastante para me desequilibrar. Caí, vestido azul marinho e tudo, na água gelada do mar. Ouvi Vinícius gritar: Mãe, meu Deus, mãe! Mas em segundo plano, a voz baixa de Patrícia ao telefone. Sim, protocole a petição de emergência na segunda. Ela não é mais competente. E então, a água me engoliu. Apesar do frio e das roupas pesadas, lutei. Carlos e eu costumávamos nadar toda manhã, mas a água gelada me paralisava. Arranquei os sapatos e emergi, só a tempo de ver o iate se afastando em alta velocidade. Estavam mesmo me deixando para morrer. Foi então que avistei o barco de pesca Santa Maria. O capitão Joaquim Moreira era o tipo de homem que se jogaria em águas de tubarão para salvar uma desconhecida. Sessentão, pele curtida de sol e dono de uma bússola moral que não existia mais na minha família. Ele e o neto, Jonatas, me puxaram para bordo. Eu tremia tanto que mal falava. Joaquim me enrolou num cobertor que cheirava a sal e óleo de motor, enquanto Jonatas ligava o barco. Minha família, o iate, murmurei entre dentes batendo. Nós vimos? Decolaram feito um morcego fugindo da cruz, disse o capitão, sério. Que tipo de gente abandona alguém assim? O tipo que herda 30 milhões de reais se eu morrer, pensei, mas só falei, o tipo que não é família de verdade. O capitão acionou o rádio. Aqui é o Santa Maria. Resgatamos uma senhora no mar, cerca de 19 quilômetros a sudeste do Guarujá. Está consciente, mas precisa de atendimento médico. Espere, pedi, agarrando seu braço. Por favor, não deixem que saibam que sobrevivi, ainda não. O Joaquim me olhou fundo, como quem já viu muita coisa na vida. A senhora tá metida em problema grande, né? Sim, mas não é o tipo que você tá pensando. Respirei fundo, trêmula. Preciso chegar em terra firme sem que ninguém saiba que sobrevivi. Pode me ajudar? O Jonatas olhou para o avô hesitante. Vovô, a gente não devia... Devia ou não devia é relativo, meu filho. Às vezes fazer o certo significa ignorar algumas regras. E ligou o rádio de novo. Guarda costeira, aqui é o barco de pesca Santa Maria. Foi alarme falso no resgate. Encontraram só uns destroços boiando. Tudo sob controle. Enquanto seguíamos para uma marina pequena em Santos, Joaquim já tinha entendido a gravidade. Contei tudo para ele. Sobre o Vinícius e a Patrícia, sobre o dinheiro, os documentos que queriam que eu assinasse à força. Ele me escutou calado, mas o rosto ficava mais pesado a cada detalhe. Então eles preferiram ser órfãos ricos a filhos falidos com a mãe viva? Ele disse quando terminei. A grande pergunta é, o que você vai fazer? Eu mesmo não sabia. Oficialmente, para o Vinícius e Patrícia, eu já estava morta. A essa altura, eles voltariam para a costa, chamariam as autoridades, me dariam como desaparecida no mar e posariam de família enlutada, prontos para assinar aqueles papéis podres que prepararam. Mas tem uma coisa boa em estar morta. Abre portas que nunca existiram enquanto você estava viva. Respirei fundo e disse, com uma calma que me surpreendeu. Vou deixar eles acharem que venceram, e depois vou acabar com cada um. Joaquim sorriu pela primeira vez desde que me tirou da água. Agora sim, isso é um plano que eu assino embaixo.
Jonatas nos deixou num pier escondido numa parte do litoral que eu nunca tinha visto. Joaquim conhecia uma senhora dali que administrava uma pousadinha discreta. Sem perguntas, só pagamento. Dona Célia, uma mulher firme, já com seus 70 e poucos anos, só me olhou de cima a baixo, pegou uma panela e começou a esquentar a sopa. Nem piscou quando Joaquim explicou que eu precisava ficar fora do radar por um tempo. Minha filha, cuido desse lugar há mais de 3 décadas. Já vi gente fugindo de dívida, diamante, até de cobrança de IPTU. Só não traga violência para minha porta que tá tudo certo. Naquela noite, enquanto Vinícius e Patrícia provavelmente estavam registrando o boletim de ocorrência sobre o desaparecimento trágico da mãe deles, eu me sentava na cozinha da Dona Célia, de roupa emprestada e planejando a ruína deles. Joaquim topou ser meus olhos e ouvidos. O barco dele realmente funcionava para passeios de pesca, então estava sempre rondando a marina onde o Vinícius deixara o iate. Podia vigiar, ouvir conversas e, se desse sorte, juntar provas sozinho. O que não me entra na cabeça, falei na minha 3ª xícara de café, é como eles achavam que iam legalizar essa palhaçada. Se eu tivesse morrido de verdade, teria investigação, documentos, perícia. Exato, concordou Joaquim. Eles não teriam coragem de fazer isso sem alguém de dentro dando cobertura. Naquela madrugada, listei todas as pessoas que já tinham mexido nas minhas informações financeiras desde a morte do Carlos: advogado, contador, consultor, gerente de banco, administrador de fundos. Alguém estava vazando dados para o Vinícius e para a Patrícia, e eu ia descobrir. Antes disso, precisava entender qual era a versão oficial sobre o meu acidente. Dona Célia tinha um computador antigo, daqueles que ainda fazem barulho para ligar. Passei horas lendo as reportagens. Segundo os jornais, a viúva do empresário Carlos Silva havia morrido num trágico acidente de barco. O detalhe, pintaram um retrato meu como se eu estivesse em franca decadência mental. Vinícius jurava que eu estava confusa nos últimos meses e Patrícia chorava dizendo o quanto se preocupava com minha segurança. Até foto colocaram, eu, na festa surpresa do Vinícius, com cara de perdida segurando uma taça. Claro, eu tinha ficado confusa naquele dia. Ninguém me avisou da bendita festa, achei que ia para um jantar tranquilo e dei de cara com 20 estranhos na minha própria casa. Mas na imagem, parecia que eu era só uma idosa desnorteada. Exatamente o teatro que eles queriam mostrar. O obituário já estava online. Marta Silva, querida mãe e avó, faleceu em um trágico acidente no litoral de Santos. Em vez de flores, a família pede doações para a Associação Brasileira de Apoio ao Idoso com Alzheimer. Até morta, estavam inventando mentiras sobre o meu estado mental. Bufei e fechei o computador. Safados, murmurei. Dona Célia levantou os olhos do tricô. Tá armando alguma coisa, né? Ah, pode ter certeza, vai ser especial. O funeral, ironicamente, foi bem cheio para alguém que morrera com Alzheimer. Fiquei observando de binóculo, escondida atrás de um galpão no cemitério. Joaquim tinha pegado o acessório entre as tralhas dele de pesca. De lá, tinha uma visão perfeita. Vinícius não economizou. Caixão de luxo, vazio, claro, arranjos de flores de revista e até programinha impresso com minha foto na capa. Ele e Patrícia, vestidos de preto coordenado, recebiam abraços como se estivessem numa novela das 9. O que mais me chocou foi ver pessoas realmente sofrendo. Minha vizinha, Dona Lourdes, chorava aos prantos. O pessoal do Clube do Livro foi. Até o doutor que operou meu quadril apareceu de semblante pesado, todos sinceros, e meus filhos, sabendo que eu estava viva, aceitando a compaixão deles como se nada. Viu algo útil? Joaquim cochichou. Além da atuação digna de Oscar do meu filho, olha só quem faltou, respondi, ajustando o binóculo. Meu consultor financeiro, minha advogada, meu contador, nenhum deles no funeral. Justo quem deveria estar. Coincidência? Difícil.
Depois da cerimônia, Vinícius e Patrícia circulavam entre os convidados como políticos em campanha, abraçando, sorrindo, mas fugindo rapidinho de qualquer pergunta detalhada. Na volta, de carona na caminhonete do Joaquim, comecei a sentir as vantagens de estar oficialmente morta há 4 dias. Preciso voltar para minha antiga casa, falei. Parece arriscado. Conferi os registros. A casa estava vazia desde que me mudei para o apartamento no ano passado. Mas alguém seguia pagando luz, água, até o jardineiro. Por quê? Boa pergunta. Naquele dia, desci 3 quarteirões antes e fui andando. Minha antiga casa no Guarujá, onde vivi mais de 3 décadas com o Carlos, onde criei o Vinícius e fiz jantares memoráveis. Passava do meio-dia. Usei a chave antiga que meu filho nunca pediu de volta e entrei pelos fundos como se fosse ladra na própria casa. Por dentro parecia estranha. Não estava exatamente vazia, mas havia algo errado. Móveis cobertos por lençóis, outros novos e caríssimos no lugar. Um sofá de couro que valia mais do que o carro do meu vizinho, um centro de entretenimento de revista. Aquela casa não era mais a minha. Na cozinha, a geladeira não estava cheia daqueles básicos que a gente costuma ter em casa de praia para quando aparece de vez em quando. Em vez disso, havia comida fresca, cara, queijos importados, verduras orgânicas, só coisa de primeira, como se alguém morasse lá direto. Mas foi no escritório, o antigo escritório do Carlos, que encontrei o que realmente me tirou o fôlego. A mesa estava tomada por papéis, documentos jurídicos, balanços financeiros e, o mais assustador, um cronograma detalhado chamado Projeto Marta. Meu próprio nome virara código para me apagar da história. Fotografei tudo com a câmera descartável que o Vinícius me dera, tentando segurar a tremedeira de raiva enquanto lia aqueles planos diabólicos. Eles estavam arquitetando isso há mais de 1 ano, registrando de forma minuciosa falsos sinais da minha suposta deterioração mental. Médicos que me orientavam a parecer confusa, situações sociais em que me preparavam para dar pinta de perdida, até a maldita festa surpresa de aniversário que saiu no jornal. Não me avisaram nada, claro, e depois anotaram a minha cara de quem caiu do cavalo. Sem falar na troca dos meus remédios, meses atrás, que me levou parar no pronto-socorro. Cada momento em que eu parecia esquecida ou fora do ar tinha sido friamente orquestrado. O pior documento, porém, era uma carta assinada apenas por MT, supostamente um cúmplice. Ali dizia: o cronograma precisa ser acelerado. Marta anda perguntando demais sobre as procurações. Se ela desconfiar e procurar um advogado, tudo vai para o ralo. Sugiro avançar para a fase 3 em até 2 semanas. A tal fase 3 era a minha morte. Eu ainda estava registrando o último papel quando ouvi uma porta de carro bater lá fora. Faróis iluminaram a sala e vozes surgiram na entrada. Era o Vinícius e a Patrícia, voltando do velório. Juntei minhas coisas correndo e saí pela porta dos fundos, mas consegui ouvir a conversa deles ao entrarem. Será que a dona Lourdes acreditou? Tava chorando tanto que nem deve ter raciocinado. E o que ela pode investigar? A mãe caiu de um barco, acontece. Meu sangue gelou quando ouvi a sequência. E o testamento? Quanto tempo até o inventário na segunda-feira? A MT disse que em 6 semanas a gente já vai ter acesso total às contas. Enquanto atravessava o quintal com o coração martelando no peito, um som me paralisou. O choro de um bebê. Um bebê, dentro da minha antiga casa. Vinícius e Patrícia nunca falaram em filhos. Aquilo significava que havia algo ainda mais sujo acontecendo. Agachada atrás das roseiras que plantei 20 anos antes, ouvindo aquele choro frágil, percebi. Não era só sobre o meu dinheiro. O buraco era bem mais embaixo. O Joaquim me encontrou 15 minutos depois, na esquina, e quase derrubei o café da mão dele quando entrei na caminhonete. Você tá branca? Parece que viu assombração. Pior, Joaquim, eu vi o meu substituto. Contei sobre os documentos, o bebê, o tal assistente social misterioso que parecia coordenar tudo. Ele repetiu, devagar. Um bebê? Eles nunca quiseram filhos.
O Vinícius sempre dizia que não estavam prontos, que preferiam focar na carreira. Peguei a câmera descartável. Precisava revelar as fotos, mas não em qualquer lugar onde eles tivessem contatos. O Joaquim conhecia um sujeito no Guarujá, dono de uma loja de revelação rápida, que não fazia perguntas. Enquanto esperávamos as fotos, ficamos dentro da caminhonete dele tomando café de posto e tentando juntar as peças. Então eles estão nisso há mais de um ano? Murmurou Rafael encarando minhas anotações. Te fazendo parecer incapaz, juntando provas falsas, botando gente da sua equipe financeira para ajudar, e agora aparece um bebê? Ele franziu a testa. Ou mentiram o tempo todo sobre não querer filhos, ou o bebê não é deles. Fiquei em silêncio só ouvindo o motor da caminhonete roncar. Ele continuou. Se querem roubar sua fortuna, precisam garantir um herdeiro legítimo. Alguém que herde tudo se algo der errado com eles. Só que para isso, precisariam de uma criança com a linhagem certa. Você acha que eles roubaram um bebê? Perguntei com a voz embargada. Acho que fizeram alguma coisa, Marta, e esse tal de MT é a peça-chave para entender. As fotos, quando ficaram prontas, confirmaram a conspiração. Relatórios falsos, cronogramas, projeções financeiras, mas uma imagem em especial me fez tremer, uma certidão de nascimento. Roberto dos Santos Silva, nascido há 3 semanas. Mãe, Patrícia Silva. Pai, Vinícius Silva. Eu tinha estado com a Patrícia no iate apenas 4 dias antes. Ela não parecia nem de longe uma mulher recém-parida. Aquela certidão era fajuta. Naquela noite, não preguei um olho deitada no quarto de hóspedes da dona Célia. Meu próprio filho e minha nora estavam há mais de 1 ano destruindo minha reputação, planejando me matar e forjando documentos para abocanhar minha herança. E agora ainda havia um bebê no meio. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que até me surpreendeu. Vou voltar, Joaquim, mas não para casa. Vou segui-los. Ele quase cuspiu o café. Marta, você tá pedindo para morrer. Para eles, você já é comida de peixe. Espalhei o mapa da cidade sobre a mesa da cozinha da dona Célia. O bebê precisa ir para algum lugar durante o dia. Creche, babá, sei lá. Criança não some por 8 horas enquanto os pais brincam de viovos de novela mexicana. A dona Célia, que até então só ouvia lavando a louça, virou-se. Conheço um investigador particular que me deve um favor. Bom, discreto, sabe seguir sem ser visto. Não posso envolver mais gente, Célia. Minha filha, essas pessoas já tentaram te matar. Você não vai aguentar sozinha. Ela tinha razão. Às 15 horas, eu já estava no pequeno escritório de Daniel, em cima de uma lanchonete no centro do Guarujá, contando minha história pela 3ª vez na semana. Ele, um sujeito de 50 anos, cabelos grisalhos precoces e olhar que parecia scanner de raio-x, resumiu. Quer que eu siga seu filho e a esposa dele, descubra a origem desse bebê e identifique quem é esse tal MT, certo? Assenti. E vai me pagar como? Porque, pelo que saiu nos jornais, sua grana tá toda bloqueada. Peguei o envelope que tinha preparado. Dinheiro vivo. Carlos sempre insistia que tivéssemos uma reserva escondida para emergências. Pois é. Nunca pensei que a emergência seria escapar de um assassinato arquitetado pelo meu próprio filho. Daniel contou as notas devagar, o suficiente para cobrir 2 semanas de trabalho e balançou a cabeça afirmando. Tá fechado. Eu precisava das fotos dos alvos e de qualquer endereço em que pudessem estar escondidos. Entreguei tudo o que tinha para o Daniel, incluindo as imagens que consegui na minha invasão à casa. Ele analisou cada detalhe com calma, dando atenção especial aos documentos assinados com a misteriosa sigla MT. Essa caligrafia me soa familiar, murmurou, ajustando a lupa como se fosse um detetive de filme antigo. Profissional, mas com um estilo bem característico. Posso rodar isso em alguns bancos de dados? Faça o que for necessário, respondi. Antes de eu sair, Daniel completou.
Mais uma coisa. Se essas pessoas forem tão perigosas quanto você descreveu, vamos estabelecer um protocolo de segurança. Quero que você me contate a cada 12 horas. Se não tiver notícias suas, levo tudo direto para a polícia. Concordei, embora torcesse para não chegar nesse ponto. Quanto menos envolvimento oficial, melhor. Pelo menos até eu entender exatamente o que Vinícius e Patrícia tinham aprontado. Naquela tarde, voltei para a casa da dona Célia. Esperei e refleti, porque agora eu tinha apoio real. Não era ajuda de vizinho curioso, mas profissional de verdade. Em menos de um dia eu teria respostas sobre quem havia tentado me matar e por quê. E valeu cada centavo do que paguei. Ao final do segundo dia, Daniel já tinha mais informações sobre Vinícius e Patrícia do que eu descobrira em meses de convivência. Seu filho andou bastante ocupado desde a sua suposta morte, disse ele, espalhando fotografias pela mesa da cozinha da dona Célia. Reuniões com advogados, idas ao banco e 3 visitas a uma clínica de alto padrão nos arredores de São Paulo, a Clínica Vida Nova. Um lugar luxuoso, caro e cheio de sigilo. Daniel apontou para uma foto em que Vinícius e Patrícia apareciam entrando num prédio envidraçado. Eles são especializados em barriga de aluguel para casais ricos que querem manter tudo discreto. Meu estômago embrulhou. As peças se encaixavam. Eles tinham comprado um bebê. E não era qualquer bebê. Pediram especificamente um recém-nascido que pudesse ser confundido com o filho biológico. Segundo um contato da clínica, o contrato havia sido feito 8 meses antes, pago em dinheiro vivo, com a certidão de nascimento preparada antecipadamente. Dona Célia serviu 3 xícaras de café fresco e se juntou a nós. Então eles planejaram sua morte, compraram um bebê para herdar sua fortuna e ainda contaram com a ajuda de alguém da sua equipe financeira? Daniel puxou outra foto. Acho que encontrei a tal MT. Era uma mulher de uns 40 anos, cabelo curto castanho avermelhado, carregando uma maleta de grife enquanto apertava a mão de Vinícius na porta de um escritório de advocacia no centro da cidade. O rosto não me era estranho, mas não consegui situar de imediato. Miriam Tavares, explicou Daniel, sócia da Moreira e Tavares. Eles administram o planejamento patrimonial de várias famílias ricas aqui de São Paulo. O nome acendeu algo na memória. Espere, o contador da minha família é o Marcelo Tavares. Será que são parentes? Daniel sorriu de canto, e é aí que a coisa fica interessante. A Miriam vem construindo discretamente uma carteira de clientes idosos e com relações familiares conturbadas. Olhei para a foto novamente e lembrei. A conheci 6 meses antes num evento beneficente, para o qual Vinícius tinha me arrastado. Na época, achei estranho o excesso de perguntas que ela fazia sobre meus fundos e testamento. Agora fazia sentido. Miriam tinha um modelo de negócios peculiar. Ela mirava idosos endinheirados, com famílias desunidas e ajudava os parentes a acelerar a herança. Chamava isso de intervenção compassiva. Você quer dizer assassinato, cortou Dona Célia sem meias palavras. Traduzindo, ela cria manobras jurídicas que permitem às famílias tomar posse dos bens, alegando incapacidade, demência ou fragilidade mental do idoso, esclareceu Daniel. Quando não dá certo, surgem os acidentes, quedas de escada, afogamentos, overdoses, sempre tragédias convincentes e convenientes. Fiquei arrepiada. Aquilo não era só sobre meu dinheiro, era um esquema sistemático contra idosos vulneráveis. Quantas vítimas? Perguntei. Provas diretas nenhuma, mas suspeito de pelo menos 12 casos nos últimos 5 anos. Engoli seco. Precisamos pará-la. E vamos, garantiu Daniel. Mas antes precisamos entender o que Vinícius e Patrícia já fizeram. Eles entraram ontem com documentos preliminares de inventário. Alegam que você morreu sem testamento válido. Meu coração disparou. Mas eu tenho um testamento, atualizado há 2 anos e muito específico. Eu sei, encontrei. Ele abriu a pasta e puxou uma cópia.
Era a minha assinatura ali embaixo, mas o texto era completamente diferente do que eu havia escrito. Eles falsificaram, sussurrei. Esse falso testamento deixava tudo para Vinícius, incluindo qualquer filho que ele viesse a ter, o mesmo bebê que tinham acabado de comprar pela clínica Vida Nova. Caminhei até a janela da sala de Dona Célia, de onde se via o litoral de Santos. Uma semana antes, eu era apenas uma viúva tentando manter algum vínculo com a família. Agora, eu era uma sobrevivente de tentativa de assassinato, descobrindo que meu próprio filho fazia parte de um esquema criminoso voltado a idosos. Daniel interrompeu meus pensamentos. Tem mais uma coisa, sobre o bebê. Virei-me, aflita. E onde ela está agora? Perguntei, já temendo a resposta. A expressão dele ficou pesada. Segundo os registros, morreu no parto por complicações. Mas uma enfermeira da clínica me contou outra versão. Vilma era saudável, sem riscos aparentes, gravidez tranquila até o último dia. O silêncio pesou no ar. Eles a mataram, falei, sentindo um nó na garganta. É o que tudo indica, mas ainda não consigo provar, respondeu Daniel, guardando as fotos. O que posso afirmar é que seu filho e sua nora fazem parte de uma rede criminosa que elimina idosos para lucrar. E amanhã cedo eles vão se encontrar com Miriam Tavares para finalizar a transferência legal dos seus bens. Sentei-me outra vez com a mente fervendo. Onde? No escritório dela, no centro da cidade. 10 horas da manhã. Olhei para Dona Célia, depois para Daniel. Em seguida, encarei as fotos espalhadas sobre a mesa, mostrando meu filho de mãos dadas com um matador de aluguel. Então pensei, acho que chegou a hora de Marta Silva ressuscitar. A parte mais complicada de planejar a própria volta dos mortos é decidir quem vai levar o primeiro susto. Eu poderia confrontar Vinícius e Patrícia em particular, dando a eles a chance de se explicarem, mas isso seria assumir que eles merecem uma explicação e, sinceramente, não merecem. Também poderia reaparecer de forma pública, deixando-os descobrir junto com todo o resto do mundo. Mas escolhi a terceira via, assombração estratégica. Você quer o quê? Daniel perguntou, franzindo a testa quando expliquei meu plano. Quero que saibam que estou viva, mas não exatamente o quanto sei sobre o esquema deles. Quero que fiquem apavorados, desestabilizados, cometendo erros. Dona Célia balançou a cabeça, aprovando. Guerra psicológica. Gostei. O plano era simples, mas certeiro. Enquanto Vinícius e Patrícia e Miriam Tavares estivessem reunidos no centro da cidade, repartindo o que acreditavam ser a minha herança, eu daria o meu jeito de aparecer, ainda que de forma indireta. Daniel descobriu que o bebê estava passando os dias na casa de Vinícius sob os cuidados de uma enfermeira contratada por uma das empresas de fachada da Miriam. A mulher se chamava Carla e não fazia ideia de que estava cuidando de uma criança que, basicamente, tinha sido comprada à custa da morte da própria mãe adolescente. Ela é uma boa pessoa, garantiu Daniel depois de investigar. Mãe solteira, formada em enfermagem, ficha limpa. Provavelmente acreditava estar ajudando uma família legítima. Pois bem, ela merecia saber a verdade. Naquela manhã, enquanto Vinícius e Patrícia estavam ocupados no cartório me apagando oficialmente da existência, eu estava de pé na varanda da minha antiga casa e toquei a campainha. Carla era mais jovem do que eu imaginava, devia ter por volta de 35 anos, com olheiras de plantão e uma simpatia natural. Abriu a porta segurando uma mamadeira, usando o uniforme hospitalar estampado com desenhos animados. Posso ajudar? Perguntou, meio desconfiada. Olá, Carla. Meu nome é Marta Silva. Acho que você está cuidando do meu neto. O sangue sumiu do rosto dela. Reconheceu meu nome. Estava em todos os jornais da semana anterior. A viúva rica que tinha morrido num acidente de barco no litoral de Santos. Você morreu? Morri sim. Pelo menos no noticiário. História fascinante, embora cheia de criatividade jornalística. Sorri de leve.
Posso entrar? Acredito que precisamos conversar. Carla deu um passo para trás, me olhando como quem vê um fantasma. Mas você morreu? Saiu em tudo quanto é canal. Seu filho até falou. Ah, meu filho falou muitas coisas, nem todas verdadeiras, respondi, entrando. Na sala de estar, minha antiga sala de estar, um bebê descansava num assento inflável, balbuciando contente. Suspirei ao vê-lo pela primeira vez. Ah, que coisinha mais linda! O bebê era perfeito. Devia ter umas 3 semanas, cabelos escuros e olhos castanhos sérios. Vestia a roupinha caríssima, cercado de equipamentos modernos de bebê que deviam ter custado milhares de reais. Qual o nome dele? Perguntei, me acomodando numa poltrona ao lado. Disseram que seria Roberto Júnior, em homenagem ao avô, mas ainda não decidiram. Ainda não decidiram porque não conhecem de verdade essa criança, sussurrei. Porque ele não é filho deles, não é? Carla desabou no sofá. Eu não tô entendendo nada. Você devia estar morta. E o Vinícius e a Patrícia são pais enlutados que precisavam de ajuda com o bebê? Carla, preciso que escute com muita atenção. Esse bebê não é filho deles. Foi comprado num esquema ilegal de barriga de aluguel que terminou com a morte da mãe biológica. E 6 dias atrás, eles tentaram me matar para roubar minha herança e criar essa criança como se fosse deles. Isso não pode ser verdade! Peguei as fotos que Daniel havia tirado, documentos que copiei do escritório de Vinícius e as provas do esquema da Miriam Tavares. Mostrei tudo. O rosto de Carla passou da descrença ao horror conforme a dimensão da conspiração ficava clara. A mãe biológica se chamava Vilma Oliveira Santos, tinha 17 anos, sem família, sem apoio. Fizeram-na acreditar que estava ajudando um casal amoroso. Morreu no parto, em circunstâncias suspeitas. Carla chorava agora, olhando para o bebê com outros olhos. Ele é órfão? Sim. E se Vinícius e a Patrícia escaparem impunes, ele vai crescer acreditando que eles são os pais, sem nunca saber que a mãe morreu para lhe dar a vida. O que você quer que eu faça? Tire fotos, documente tudo. Quem visita, como tratam o bebê, o que te contam, e depois me ajude a garantir que esse menino cresça sabendo a verdade. Carla enxugou as lágrimas e assentiu. O nome verdadeiro dele deveria ser Roberto dos Santos Silva, em homenagem ao avô e à mãe biológica. Perfeito. Fiquei 1 hora com ela e com o pequeno Roberto, tirando fotos e explicando os próximos passos. Combinamos que Carla continuaria cuidando do bebê enquanto reunia provas em segredo. Eles voltam sempre por volta do 12:00, avisou quando eu estava saindo. Venha almoçar, ver o bebê, resolver negócios. Ótimo, até lá já terão recebido minha primeira mensagem. Enquanto eu conversava com Carla, Daniel estava no centro da cidade, fotografando Vinícius e Patrícia entrando no prédio de Miriam, acreditando que estavam finalizando a minha certidão de óbito. Mas o verdadeiro presente foi o que Joaquim entregou no escritório do advogado deles, um bilhete simples, em papel elegante. Queridos Vinícius e Patrícia, as notícias sobre a minha morte foram muito exageradas. Precisamos conversar. Com carinho, mãe. PS. Mandem lembranças ao pequeno Roberto Silva. Ele é lindo. Foi entregue exatamente às 11h47. Poucos minutos depois, Daniel me contou, os 3 saíram correndo do prédio, pálidos de medo. A guerra psicológica havia começado. Naquela tarde, quando voltaram para minha antiga casa, esperando encontrar a conspiração intacta, dariam de cara com a suposta morta. Porque eu não estava apenas viva, eu estava furiosa e armada com provas. Sentei-me na poltrona que Carlos havia me dado de presente de 20 anos de casados, esperando ser a primeira coisa que vissem ao entrar. A expressão deles valeu cada segundo do meu tempo no além. Olá, queridos, disse eu, calma, sem levantar. Como foi a reunião? Espero que não tenham assinado nada importante na minha ausência.
Patrícia gritou como quem vê o próprio capeta no corredor. Vinícius ficou paralisado, de boca aberta, ainda com a chave na mão, como se piscasse forte o suficiente ou fosse desaparecer. Surpresa? Sorri. As notícias sobre a minha morte foram bem prematuras, embora eu tenha gostado de ler meu obituário. Doações para Alzheimer? Poxa, que gesto nobre! Carla apareceu da cozinha com o bebê no colo, pronta para testemunhar tudo. A senhora Marta me pediu para trazer o bebê. Queria conhecer o verdadeiro neto. O neto dela? Patrícia recuperou a voz, mas parecia um pato grasnando. Essa mulher está morta! Sim, já falamos sobre isso, respondi, quase divertida. A verdade é que se afogar não é tão simples quanto parece, ainda mais quando tem gente boa por perto para te puxar d'água. Vinícius finalmente conseguiu soltar a voz. Mãe, a gente pensou que a guarda costeira tivesse feito buscas. Eles procuraram destroços, não sobreviventes. Engraçado isso, né? Quando ninguém dá falta de uma pessoa que cai no mar, fica fácil não encontrar nada. Recebi o bebê dos braços de Carla e o aconcheguei contra o peito. Oi, meu pequeno Roberto Silva. Sou sua avó de verdade, não do tipo que tenta comprar carinho com dinheiro sujo. O nome dele não é Roberto Silva, disparou Patrícia, recuperando parte da postura. O nome dele vai ser qualquer um que nós decidirmos, porque ele é nosso filho. É mesmo? Perguntei, encarando aquele olhar castanho sério que o bebê me devolvia. Me diga, Patrícia, quando exatamente você deu à luz? Porque há 4 dias, lá no iate, você não tinha cara de quem tinha passado por um parto há 3 semanas. Ela forçou um choro. Foi um parto reservado. Ah, sim, reservado até demais. Tão reservado que a mãe morreu em circunstâncias bem misteriosas. Fitei os dois. Sabiam que o nome dela era Vilma Oliveira Santos? Tinha 17 anos, lá de São Paulo. Sem família para sentir a falta quando desapareceu. O silêncio que tomou conta da sala dava para cortar com faca de pão dormido. Carla levou a mão à boca, chocada. Isso é impossível, murmurou Vinícius, mas sem convicção. Impossível o quê? Retruquei. Vocês nunca se juntaram àquela Miriam Tavares para comandar um esquema de barriga de aluguel ilegal? Nunca tentaram destruir a reputação de uma idosa só para roubar a herança dela? Nunca jogaram a própria mãe de um iate e a deixaram boiando no litoral de Santos, esperando a maré levar? Levantei-me devagar, ainda com o bebê nos braços. Então me digam, qual parte vocês não fizeram? Patrícia se recompôs primeiro, os olhos frios, calculistas, iguais os que vi naquele maldito iate. Prove. Pode acusar quanto quiser, mas provar é outra história. Dei meu primeiro sorriso desde que eles entraram. Ah, minha filha, você não devia ter dito isso. Carla, querida, pode levar o Roberto Silva para o quartinho dele tirar um cochilo? Pedi, sem desgrudar os olhos de Vinícius e Patrícia. Os adultos precisam conversar. Assim que Carla saiu, caminhei até a lareira. Vinícius havia espalhado várias fotos de família ali. Nenhuma com a minha cara, claro. Engoli seco. Sentem-se, ordenei, com a mesma autoridade que um dia usei para comandar a casa junto com o Carlos. Eles obedeceram, atordoados. Peguei uma pasta de trás da poltrona. Deixem eu contar o que fiz nessa última semana enquanto vocês planejavam meu velório e repartiam meus bens. Espalhei as fotos que Daniel havia tirado. Vinícius e Patrícia em encontros com Miriam Tavares. Várias visitas à clínica Vida Nova. Papéis de movimentação financeira mostrando pagamentos em dinheiro vivo pelo bebê. Esta aqui é Miriam Tavares, apontei. Ela se diz especialista em intervenção compassiva. Traduzindo, ajuda parente ganancioso a acelerar a herança matando o idoso da família. Isso é ridículo! Gritou Patrícia. Mas o rosto dela já denunciava que estava sentindo o peso das provas. Ridículo? Então talvez seja porque eu tenho documentação de pelo menos 6 outros casos em que ela fez a mesma coisa.
6 famílias que tiveram acidentes convenientes depois que os idosos começaram a apresentar sintomas de demência induzida artificialmente. Mostrei outro documento. Dona Mercedes Falcão, 73 anos. Caiu da escada 3 semanas depois que o próprio filho começou a colocar calmante no chá dela. Resultado, herança de R$ 2 milhões para o queridinho. O rosto de Vinícius empalideceu na hora. Mãe, isso parece teoria da conspiração. Conspiração nada, filho. Isso é assassinato. Nunca matamos ninguém, rebateu Patrícia rápido demais. Mesmo que essa Tavares seja tudo isso, a gente nunca machucou ninguém. Ah, não? E a Vilma Oliveira Santos, a garota de 17 anos que vocês compraram o bebê, que morreu no parto em circunstâncias suspeitas. A morte dela não foi exatamente conveniente para vocês justificarem a herança da minha fortuna? Vinícius tentou falar, mas a voz falhou. Mostrei a certidão de óbito que Daniel conseguiu. Parada cardíaca inesperada durante o parto. Foi o que o legista escreveu. Mas a enfermeira presente disse outra coisa. A menina estava saudável até o minuto em que a própria Miriam Tavares aplicou um remédio de rotina. Logo depois, Vilma parou de respirar. Coincidência, né? Carla, que já tinha voltado, ficou na porta ouvindo boquiaberta. Vocês acham mesmo que eu ia investigar isso sozinha? Continuei. Eu tenho fotos de vigilância, registros financeiros, laudos médicos e testemunhos. Abri a gaveta da mesa que foi do Carlos e tirei um gravador digital. Inclusive, estou registrando toda essa conversa. Cada palavra, cada confissão. Levantei o aparelho. Sabiam que aqui em São Paulo basta uma das partes concordar com a gravação? Pois é, e eu concordo. Patrícia se levantou furiosa. Você não pode usar isso no tribunal. Isso é armadilha. Não, minha filha. Isso é prova. E das boas. Prova de conspiração, fraude e cumplicidade em assassinato. Vinícius finalmente abriu a boca. O que você quer? Soltei uma risada seca, daquelas que parecem até tossida de raiva. Quero o meu dinheiro de volta. Quero que esse bebê seja adotado por uma família decente e conte a verdade sobre a mãe dele. Quero a Miriam Tavares na cadeia, onde gente como ela merece estar. E quero que vocês dois passem o resto da vida lembrando que tentaram matar a própria mãe por dinheiro. E se a gente cooperar? Arriscou Patrícia. Nesse caso, talvez eu não entregue a parte da tentativa de homicídio. Mas de fraude, conspiração e cumplicidade em assassinato, disso vocês não escapam. Olhei bem nos olhos deles. Vocês têm 24 horas para decidir. Eles escolheram mal. Em vez de admitir, em vez de colaborar, preferiram dobrar a aposta. Descobri isso às 6 da manhã seguinte, quando Daniel me ligou na pousada da Dona Célia com um recado urgente. Eles estão se movendo rápido, disse ele sem rodeios. Passei a noite monitorando as conversas deles. Ficaram horas ao telefone com a Miriam Tavares e com outro sujeito que chamavam de faxineiro. Acordei num pulo. Faxineiro como assim? Tipo que limpa a sujeira de verdade ou que faz os problemas sumirem de vez? Exatamente o segundo. Ou seja, estavam planejando me matar outra vez, só que agora fariam questão de deixar meu corpo à mostra para não restar dúvida da minha morte. Dona Célia, que ouvia da porta da cozinha, largou o pano de prato e começou a disparar ligações. Em menos de 15 minutos, o capitão Joaquim Moreira estacionou sua caminhonete na frente da casa e nos levou para um esconderijo que o Daniel tinha preparado. Quanto tempo temos? Perguntei enquanto rodávamos no escuro da madrugada. Pouquíssimo. Esse tal faxineiro saiu do Rio de Janeiro hoje cedo. Segundo minhas fontes, ele é especialista em transformar assassinato em acidente doméstico. Nunca errou. O refúgio era uma casinha simples numa ilha particular, acessível só de barco. O Joaquim conhecia o dono, um pescador que lhe devia alguns favores e não fazia perguntas.
Chegamos bem na hora em que o sol aparecia no horizonte do litoral de Santos. Isso é loucura, murmurei sentada à mesa da cozinha com uma caneca de café, tentando digerir a ideia de que meu próprio filho contratara um matador profissional. As pessoas fazem qualquer coisa por dinheiro, disse Joaquim com um olhar sério, mas não vamos deixar barato. 1 hora depois, Daniel chegou com novidades ainda piores. É mais grave do que pensamos. A Miriam não comanda só um esquema de assassinato por herança, ela faz parte de uma rede muito maior. Espalhou fotos e documentos sobre a mesa. Pelo menos 20 mortes suspeitas nos últimos 5 anos, todas de idosos milionários com parentes gananciosos. Acidentes ou mortes naturais que deveriam ter sido investigadas. Como ninguém percebeu isso antes? Perguntei. Porque eles têm gente infiltrada no sistema, legistas, delegados, juízes. Não há esquema de quintal, é crime organizado com alvo específico. Dona Célia, que insistira em vir conosco apesar do risco, analisava cada fato com atenção. Essa mulher aqui, já vi no hospital onde sou voluntária, há uns 6 meses. Dizia trabalhar numa agência de assistência social, mas vivia fazendo perguntas sobre pacientes idosos sem família. Troquei um olhar com Daniel. Ela estava caçando vítimas. E agora, eu era a primeira que sobrevivera ao esquema. Se falasse, poderia desmoronar tudo. Então precisamos garantir que seu depoimento seja ouvido antes que eles te calem, disse Joaquim. Passei a manhã registrando cada detalhe. A traição do Vinícius e da Patrícia, as provas contra a rede da Miriam, nomes, datas, valores. Se algo me acontecesse, pelo menos a verdade não morria comigo. Mas perto do meio-dia, o celular do Daniel tocou. Ele atendeu e a expressão ficou sombria. Encontraram o faxineiro, morto no quarto do hotel. Execução limpa, um único tiro na cabeça. Isso significa que a Miriam está fazendo faxina. Vai eliminar qualquer um que possa ligar ela à rede, até o Vinícius e a Patrícia. A ideia de meu filho ser assassinado deveria me chocar. Em vez disso, senti uma frieza quase satisfatória. Ótimo, que eles provem do próprio veneno. Mas Joaquim balançou a cabeça. Você não entendeu, Marta. Se ela está eliminando testemunhas, o bebê também corre perigo. Meu coração gelou. O Roberto Silva, ela pode mandar matar ele também. Vai parecer um acidente, vazamento de gás, incêndio, qualquer coisa que apague as provas junto com a criança. Levantei tão bruscamente que derrubei o café. Temos que pegá-lo agora. Eles estão vigiando a sua antiga casa, alertou Daniel, esperando você aparecer. Então é isso que vão ter. O plano era simples e justamente por isso apavorante. Eu me entregaria ao Vinícius e à Patrícia, deixaria acreditarem que tinham vencido e confiaria que Daniel e Joaquim conseguiriam me resgatar junto com o bebê quando a Miriam aparecesse para fechar a conta. Esse é o plano mais idiota que já ouvi, reclamou Dona Célia, enquanto nos preparávamos para voltar ao continente. É a única forma de salvar a vida daquele bebê, respondi, conferindo os dispositivos de gravação escondidos que Daniel havia me dado. Miriam estava a caminho de São Paulo e chegaria à minha antiga casa ao anoitecer. Vinícius e Patrícia tinham ordem de me manter viva até lá, para que ela mesma me interrogasse. Eles acham que vou trocar a minha vida pela do bebê, disse a Joaquim quando seu barco se aproximava da Marina de Santos. Não fazem ideia de que estou tramando isso há dias. A Carla já tinha instalado microcâmeras e gravadores pela casa, enquanto eles estavam fora. Também ficaria escondida no porão com o bebê, pronta para escapar pela entrada de serviço se desse ruim. Tem certeza disso? Perguntou Joaquim ao atracar. Tenho certeza de que não vou deixar uma criança morrer por causa da ganância do meu filho. Cheguei na antiga casa às 6 horas em ponto. Vinícius abriu a porta. Parecia cansado e abatido. Mãe, disse, e por um instante ouvi a voz do garotinho que um dia criei e amei. Olá, Vinícius. Estou aqui, como prometido. A Carla andava nervosa pela sala, sem o menor ar de superioridade. Ela já vem. A Miriam. Quer falar com você.
Imagino que sim. Mãe, começou Vinícius hesitando. Eu nunca quis que chegasse a isso. Mas chegou, respondi firme. Você deixou que 30 milhões de reais falassem mais alto que a vida da sua própria mãe. Ele não conseguiu me encarar. Às 7 horas em ponto, Miriam apareceu. Pequena, elegante, com aquele ar profissional de advogada de escritório chique. Estendeu a mão com um sorriso ensaiado, como se estivéssemos num coquetel. Senhora Silva, prazer em conhecê-la. Estou muito feliz que você tenha sobrevivido ao seu acidente de barco. Temos muita coisa para conversar. Enquanto ela se ajeitava na poltrona da minha antiga sala de estar, abrindo uma pasta de couro como se fosse vender plano de internet ou fechar um contrato de aluguel, a senhora me deu um baita problema com os meus clientes. Disse ela com aquele tom de gerente de banco que não aceita desculpa. Vinícius e Patrícia seguiram a combinado direitinho, mas pelo visto, a senhora continua aqui, respirando, e pior, sabendo de coisas que não eram para estar no seu radar. Assassinato me preocupa, principalmente quando a vítima sou eu. Prefiro pensar no que fazemos como uma antecipação estratégica de herança, ajudando famílias a colocar a mão em bens que de outra forma ficariam enrolados em anos inventário. Ela soltou um sorriso frio, daqueles que até planta morre se fica perto. Prestamos um serviço valioso. Para quem entende que tempo é dinheiro, o que fazemos é oferecer paz, o fim da confusão, do medo e, claro, uma lembrança digna do ente querido, melhor do que esperar a pessoa definhar. Olhei para ela tentando digerir a cara de pau de justificar uma série de assassinatos como se fosse uma prestação de serviço. Quantos? Perguntei. Quantos o quê? Rebateu. Quantas pessoas você já matou? Ela folheou o portfólio como se estivesse checando a agenda de manicure. Nos últimos 5 anos, meus clientes e eu resolvemos, com sucesso, 37 casos. 37 assassinatos. Ela falava disso como quem comenta quantos pontos acumulou no programa de milhas. E imagino que eu esteja na 38ª posição, certo? Riu. Infelizmente não, senhora Silva. A senhora é o 39º. Hoje cedo já tivemos que resolver outro problema, um sujeito que andava curioso demais com nossas operações. Resolver, segundo ela, era mandar gente para o caixão. Então a senhora terá que sofrer outro acidente, desta vez definitivo. Ah, e o bebê? Um trágico vazamento de monóxido de carbono. Essas casas antigas, sabe? Aquecedor estragado, escapamento errado. Acontece. Olhei para Vinícius e Patrícia sentados no sofá, duros como bonecos de vitrine. Então era isso que vocês queriam? Não só a minha morte, mas também a de um bebê inocente? Nenhum dos dois abriu a boca. Miriam Tavares continuou como se estivesse lendo bula de remédio. O bebê é uma ponta solta. A existência dele complica toda a estrutura da herança, levanta perguntas demais. Muito mais fácil eliminá-lo agora e alegar que Vinícius e Patrícia ficaram sem filhos. Assim, despertam a piedade alheia e aproveitam uma boa compensação emocional. E financeira, claro. Foi aí que eu sorri pela primeira vez desde a chegada dela. Senhorita Tavares, acho que tem uma coisa que a senhora precisa saber. E o que seria? A senhora está presa. Nesse instante, agentes da Polícia Federal entraram como um time de futsal em final de campeonato. Porta da frente, dos fundos, janelas e até o porão. Estavam gravando cada palavra da confissão. 37 assassinatos e mais 2 que ela planejava. Miriam Tavares, você está presa por conspiração para cometer assassinato, fraude eletrônica, abuso de idosos e extorsão, anunciou o agente Célio, firme como apresentador de telejornal. Miriam correu para a cozinha, provavelmente achando que daria para escapar pelos fundos. Mal percorreu uns 2 metros quando 3 agentes a derrubaram no meu piso de madeira. Enquanto isso, Vinícius e Patrícia permaneciam paralisados, vendo seu mundo ruir,
enquanto a agente Célio lia os direitos deles. Marta Silva, disse ele, virando-se para mim com um sorriso. Isso foi extremamente arriscado, mas também extremamente bem executado. Então explicou que Daniel não era só um investigador qualquer, mas um ex-agente da PF infiltrado justamente para desmantelar a rede de crimes de Miriam. O caso foi o estopim perfeito para que ela confessasse tudo em vídeo. Estamos de olho nela há 2 anos, completou o agente Célio, enquanto a casa se enchia de peritos. Mas sempre foi cuidadosa. Nunca botava a mão na massa, sempre terceirizava. Até hoje. Foi quando Carla apareceu do porão com o pequeno Roberto nos braços, inteiro e ileso. Já acabou? Perguntou. Acabou, confirmei, pegando o bebê. Bom, pelo menos a parte perigosa tinha terminado. A parte judicial levou meses. Vinícius e Patrícia foram condenados por conspiração, fraude, abuso de idosos e participação na morte de Vilma Oliveira Santos. Ele pegou 25 anos, ela, 20. Miriam foi a julgamento e saiu com prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional. A rede inteira foi desmontada. Outros 17 cúmplices, entre legistas, advogados e familiares que venderam a própria consciência, foram presos. Descobriu-se que o esquema já tinha desviado mais de 200 milhões de reais de idosos em 6 estados do Brasil. Mas o que mais importava era o destino do bebê Roberto. Consegui adotá-lo legalmente, com o apoio da Justiça e da família de Vilma, que vivia no Macapá. Todos ficaram aliviados em saber que alguém cuidaria dele com amor e principalmente com a verdade. Expliquei ao juiz. O nome dele é Roberto dos Santos Silva. Roberto, em homenagem a um avô. Santos, a mãe biológica. E Silva, porque é a família que vai criá-lo e ensiná-lo sobre suas origens. A juíza, uma senhora de 60 e poucos anos que acompanhava cada detalhe, sorriu. Vilma certamente ficaria orgulhosa com o desfecho da história. 5 anos depois, com 72 anos nas costas, olho para Roberto e vejo um menino incrível, que sabe exatamente de onde veio. Sabe que sua mãe biológica foi uma adolescente corajosa que quis dar a ele uma vida digna. Sabe que o pai adotivo e a madrasta tentaram usá-lo num golpe que custou a vida de Vilma. E sabe também que às vezes quem deveria proteger é justamente quem mais machuca. Dona Célia continua tocando sua pousada, mas agora também ajuda idosos que desconfiam das próprias famílias. O capitão Joaquim Moreira segue com seus barcos, mas virou lenda no litoral de Santos por salvar uma vovó da beira da morte. E Daniel, o agente, ainda trabalha com a PF, mas me manda cartões de Natal com fotos de idosos que ele ajudou a proteger. Já Vinícius e Patrícia continuam presos. De vez em quando ele manda cartas tentando justificar suas escolhas, pedindo perdão, dizendo que foi manipulado. Eu nunca respondo. Porque aprendi algo durante a minha semana como uma mulher morta. Família não é sobre sangue, herança ou obrigação. É estar presente, proteger os vulneráveis e escolher o amor em vez da ganância, todos os dias. Eu e o Roberto temos esse tipo de família agora. O tipo de família em que ninguém é jogado do barco, ninguém desvia dinheiro de aposentado e ninguém precisa morrer para outro enriquecer. Uma família muito melhor do que a que eu nasci e, com certeza, melhor do que a que construí.